Olá, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar, o programa da família paraense. E hoje, tendo o prazer mais uma vez de estar batendo papo aqui com o consultor em dependência química, Marcos Pereira, profissional na área da dependência química. Já posso falar um PhD? Ah, ainda não, senhor. Estamos caminhando para isso. Mas, Marcos, fica à vontade, pode te apresentar aqui ao nosso telespectador. Bom dia, família. Bem-vindos a mais um programa Nova Vida, né? Eu sou um filho aqui do Nova Vida, né? Passei por aqui em 2010 e como eu lembro como o senhor Veiga costumava dizer, eu sou um estudioso da doença da adicção. E aí hoje eu reproduzo muito essa fala dele, né? Dizendo que eu sou um estudioso da adicção, Pesquisador. um pesquisador, né? E aí me auto-intitulei um adictologista, né? Amém. Que seria o estudo da adicção. Então aí eu estou nesse caminho aí estudando, né, as causas, as consequências, o que contribui, né, e como a melhor maneira de botar essa doença em remissão. Por que é tão difícil você, o adicto, parar de usar droga, falando português claro? Seu Veiga, muitos fatores influenciam isso, né, assim, mas assim, eu diria que o principal fator é que o cérebro, ele ensina o cérebro aprende por repetição. Então ele ensina que o cérebro dele, para o cérebro, que o uso de droga é uma recompensa valiosa. A primeira vez que ele usa, o cérebro registra esse uso, a segunda vez que ele usa, o cérebro registra, a terceira vez, até que a droga se torna prioridade e todo o mecanismo psicológico do dependente químico gira em torno daquilo. Prioridade da sobrevivência? Podemos dizer que sim, é como se... o que é mais importante para uma pessoa que está dias no deserto? O que seria mais importante? A água. Ele não está com sede. Então, o dependente químico é como se acordasse todos os dias com aquela prioridade, aquela necessidade de aquilo ser preenchido, mas porque ele acostumou o cérebro dele a funcionar dessa forma. Isso que a doença é psicológica? Também psicológica, emocional, porque da feita que eu desorganizo a minha estrutura cerebral, isso afeta minhas relações, isso afeta meu comportamento social, isso afeta como eu como eu gerencio minhas emoções, meu manejo emocional, então acaba afetando, é um efeito dominó, seu Veiga. A droga ela produz a liberação da dopamina muito superior aos reforçadores naturais? Sim, o organismo, ele naturalmente ele é capaz de produzir dopamina. Quando a gente come, quando a gente está com a família reunido, quando a gente faz alguma é, relação sexual. Então, naturalmente, o cérebro é capaz de produzir dopamina. A questão é que quando a gente usa droga, quando a pessoa usa droga, essa produção de dopamina ela é hiperestimulada. E aí o cérebro acaba escolhendo sempre o uso de substâncias em detrimento das outras situações. Então é por isso que as pessoas costumam abandonar famílias, abandonar emprego, abandonar filhos, né, abandonar profissões, carreiras. E não é muito comum a gente ir na Cracolândia conversar com alguém e de repente a pessoa, eu era médico, eu era psicólogo, eu tinha uma profissão, eu tenho filhos, eu tenho família. Mas por que a pessoa acaba chegando lá naquele local? Porque o cérebro dele começou a registrar uma produção de dopamina superior a que as outras situações normais da vida produziriam, né? Estar com a família, fazer relações sexuais, comer, correr, fazer atividade física, tudo isso produz dopamina, serotonina, noradrenalina, ocitocina, todas essas situações naturais o cérebro é capaz de produzir. Mas quando eu uso droga, o cérebro ele é hiperestimulado, então a produção ela é além do normal. Então eu começo a buscar aquela situação ali. Quando eu começo a viver o normal, começa a parecer que eu estou em depressão. Porque eu estou tão acostumado a buscar aquele nível de dopamina que o nível normal de dopamina, para mim, parece entediante, parece sem graça. Chega nesse ponto. Agora, uma pergunta para esclarecer ao telespectador. O dependente químico, ele tem consciência que está fazendo tudo errado? Seu Veiga, os estudos demonstram que
ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado, mas a questão de consciência, capacidade de tomar decisões, ela é prejudicada, justamente por conta do abuso de substâncias, né? Veja, ninguém sai ileso quando se relaciona com substância. Ninguém sai ileso. Algumas pessoas que estão assistindo a gente podem dizer, mas eu fumo maconha há não sei quantos anos e estou bem. Aí a questão é, a pergunta que eu faço, e se você não tivesse fumado maconha, onde você estaria? Será que você não estaria muito melhor do que não está agora? Porque a maconha causa síndrome amotivacional. A pessoa ela fica... Tem aquela célebre frase que costumamos repetir, né? Mas leva à esquizofrenia também. Também, se a pessoa tiver predisposição. Pois é. Tem aquela frase que a gente ouve muito, né? A cocaína destrói castelos e a maconha não deixa você construir o castelo. Porque você fica ali naquela cortina de fumaça, dizendo, é good vibes, é natureza, é não sei o quê, maconha nunca me fez mal. Mas aí a questão é, se você parasse de usar, será que você não estaria muito melhor do que se tivesse usado? Agora, eu falando um pouco por mim, pelo tempo que eu usei droga, né? Eu tinha consciência do que eu estava fazendo, ponto. Agora, muitas coisas eu fazia para atingir meus pais, que eu estava revoltado com eles. Mas isso é inconsciente. Pois é. Não, eu tinha consciência, eu tinha prazer Puni-los. de punir, de atingi-los, Senhor, de então, fazer eles sofrer. Eu tinha eu consciência. diria que o senhor, então, é um caso específico. Porque algumas pessoas, acontece muito isso e elas não percebem. Mágoa, ressentimento, traumas de infância, aquelas coisas todas. Tá entendendo? Então, para mim era prazeroso ver minha mãe sofrer, chorar. Eu costumo falar que é uma fórmula matemática. É um evento traumático, mas a droga é igual a alívio ou prazer. É uma fórmula matemática. É um evento traumático, no seu caso o senhor referiu aí, eu tinha mágoas, tinha ressentimentos, tinha isso, tinha aquilo. É um evento traumático, mas a droga é igual a alívio. Então isso registrou no cérebro. O senhor traz a consciência de que conseguia identificar que propositalmente machucava os pais. A gente vê acontecer... Principalmente quando eu recebia mão, quando eu recebia uma cobrança. Aí que eu fazia a coisa para... Não, a experiência clínica demonstra que nós vemos muito isso acontecer, Silveira. Eu posso dar um exemplo de um paciente que eu tive lá em Recife. Ele tinha, aos 10 anos de idade, os pais se separaram. Sim. E aí, aos 11, 12, começou o uso de substância, aos 13, aí, rapidamente ele começou a precisar ser internado. E aí ele era internado. O cara tinha 40 anos de idade, passou a vida toda sendo internado, saindo, sendo internado, saindo. E aí lá na instituição que eu trabalhava, a gente identificou que ele tinha um padrão, e o padrão dele era esse. Ele percebeu que quando ele se internava, os pais que já haviam separado, já haviam tido famílias diferentes, já estavam levando sua vida, ele percebeu que no momento que ele se internava, os dois pais tinham que entrar em contato um com o outro para resolver os problemas da internação do filho. Tipo, olha, o nosso filho está internado. Esse mês eu vou pagar a mensalidade. Quem vai pagar? Olha, eu tenho que visitar. Vamos lá visitar. Então, quando a família ia visitar ele, quem ia visitar ele? O pai e a mãe que se separaram quando ele tinha 10 anos de idade. Então, era uma tentativa inconsciente de juntar os dois novamente. De uma forma geral, a gente pode esclarecer isso, que até está escrito isso na literatura que a gente usa como tratamento para dependência química aqui no centro, que é a incapacidade de aceitar a vida como ela é. Eu não aceito que meus pais se separaram, eu não aceito que... E aí tem vários relatos, né? Eu acho que a minha mãe... Que nada justifica o uso, né? Agora, eu lembrei também, no momento, o que eu sentia, a mágoa, o ressentimento que eu tinha com meus pais, os traumas, quando eu casei, quando eu passei a viver com a minha esposa, eu transferi para ela. Tá? Tem uma fase na minha vida, uma discussão que eu tive com a minha esposa, então, para mostrar para ela, mãe dos meus filhos, que quem mandava em casa era eu. E isso para mim foi satisfatório, foi prazeroso.
porque eu desestruturei todo mundo e botei todo mundo na minha mão, aí me senti o bam, bam, bam. Isto é um comportamento do adicto, né? Dominar. Antes do seu casar, o senhor já usava droga? Já, eu comecei com 12 anos. Nossa, já. Veja, é aquilo que eu falei, desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo, aquilo que eu falei no início, né? Ninguém que se envolve com substâncias psicoativas que vão mexer com seu cérebro sai ileso. Algum prejuízo, em algum momento, você vai ter. Aí imagina a história do seu Veiga, que começou a usar com 12 anos. E aí, todos os prejuízos cerebrais, neurológicos, e também a questão da personalidade vai sendo moldada em torno daquilo. Né? Se eu uso droga, eu não posso ser uma pessoa... A pessoa que está envolvida com substâncias, ela não pode ser uma pessoa ingênua. Se eu estou envolvido no submundo, tanto que o nome é submundo, eu tenho que desenvolver aspectos da minha personalidade, né? Eu não posso ser passado para trás, eu não posso perder para o outro, eu tenho que ser o bambambam. Bam, bam. E aí eu começo a me envolver naquele submundo, aquilo vai mudando, além de mudar a minha estrutura neurológica, biológica, psicológica, vai mudando a minha personalidade. Então eu começo a ser mais arrogante, mais egocêntrico, começo a me ver como centro das atenções. E aí isso vai mexendo muito comigo. Aí as pessoas que se relacionam comigo certamente vão pagar o preço. Certamente vão sofrer as consequências de um ser humano disfuncional, que precisa ali de uma substância para regular suas emoções, porque tem a dificuldade de aceitar a vida como ela é e de encarar os seus problemas de frente. Então eu preciso sempre de um regulador emocional. Interessante disso tudo que a adicção ativa, ela tem um momento que é prazeroso, mas depois passa a ter a necessidade. Aí a dependência já instalou a doença, né? Não, é aquela forma que eu lhe falei. Eu tenho um evento traumático, o senhor trouxe ali ressentimento, mágoas dos pais, aquelas coisas todas, culpa, não sei o quê. Tem um evento, aí eu uso substância, mais substância é igual alívio. Aí funciona. Só que funciona em determinado período de tempo. Funciona durante um recorte da minha vida. Porque quanto mais eu uso droga, eu vou comprometendo mais a minha vida, vai afetando, por exemplo, meu corpo vai criando tolerância, então eu preciso de mais substância. Se eu preciso de mais substância, eu preciso de mais dinheiro para comprar. Se eu preciso de mais dinheiro para comprar, eu preciso de mais tempo usando aquela substância. Então, automaticamente, o meu repertório social ele vai diminuindo. Então, quando era o tempo que era para eu estar no trabalho, que era para eu estar no aniversário, que era para eu estar num evento social, que era para eu estar numa reunião de família, eu estou me isolando, meu repertório vai diminuindo, até que chega o ponto daquela fórmula de que evento traumático mais droga é igual alívio, se torna um prejuízo, eu começo a ter mais prejuízo do que benefício na minha vida. Então, em vez de eu usar droga para me dar alívio, como eu já estou muito tempo usando, acontece um revés no cérebro que eu já começo a usar droga para não sentir dor. Aparente. Pois é. Para não sentir dor, porque é até um fenômeno chamado na literatura de down regulation. Eu modifico a minha estrutura cerebral de produção de dopamina. É aquilo que eu lhe falei, a produção de dopamina natural ela é aqui. Correr, ficar com a família, relações sexuais, comida. Meu cérebro ele produz dopamina nesse sentido. Só que quando eu uso droga, a dopamina vem para cá. E aí eu uso droga durante muitos períodos de tempo. Esse aqui já parece o meu novo normal. Quando eu paro de usar droga, o dia que eu paro, que eu volto ao normal, o que era normal não parece normal, parece depressor. É essa que é a questão do down regulation. Só que esse aqui é o normal. Só que eu estou tão acostumado aqui a usar tanto tempo que quando eu chego no normal, parece que é entediante. Eu me sinto mal. Aí é doloroso viver. Exatamente. Aí eu tenho que usar de novo para voltar para cá. A sirene que você ouviu é aqui no Espaço Nova Vida. É uma atividade que vai começar. E voltamos já. Não saia daí. Programa Nova Vida, programa da família paraense.
Eu e minha mulher gostamos de fazer coisas juntos. Um dos nossos prazeres são as criações na cozinha. Nossas decisões financeiras também são de comum acordo. Foi indiscutível a vantagem de investir na LCI Banpará. A letra de crédito imobiliário é um investimento seguro e isento do imposto de renda. E o nosso dinheiro vai crescendo, assim como o nosso bolo. E alimenta os nossos sonhos. LCI Banpará. Faz a vida render mais. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SESI e o SENAI garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do SENAI e 26 do SESI em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Olá, estamos de volta com o programa Nova Vida. E hoje, batendo papo com o consultor em dependência química, Marcos Pereira. E Marcos, a memória da droga permanece por muitos anos? Então, seu Veiga, era aquilo que eu estava lhe falando. Como o cérebro registrou evento traumático mais substância é igual a alívio, ficou registrado no meu cérebro, mesmo que a pessoa pare de usar, essa lembrança fica anos na mente da pessoa. É como se o senhor tivesse, de repente, ganhado na loteria. É um evento que ele dá uma satisfação tão grande que mesmo depois de anos, o senhor nunca esquecer aquela satisfação que o senhor sentiu naquele momento. Ou como se tivesse comprado um carro, ou como se tivesse formado numa faculdade. Tem pessoas que têm essas lembranças que são extremamente prazerosas, extremamente, né, preenchedoras, né, que as pessoas se sentem preenchidas com isso. Então o que acontece? O cérebro ele nunca esquece completamente a droga. É por isso que algumas teorias falam que é uma doença incurável, né? Mesmo que a pessoa esteja 1, 5, 10 anos sem usar, veja, 20 anos sem usar droga. Marcos, eu tenho mais de 42 anos em recuperação sem usar droga. Às vezes eu tenho pesadelo, né? E sonho usando droga e acordo com o gosto da cocaína na boca. O que tu tem a falar disso? Acontece, acontece. Porque o registro da sua memória nunca foi. Está registrado na sua memória que uma vez isso lhe trouxe prazer, lhe deu satisfação, lhe preencheu de alguma forma, isso está registrado. Não tem como o cérebro apagar isso. Então, mesmo se eu depois de 40 anos limpo, acontecem algumas coisas chamadas, que nós chamamos de gatilhos de recaída. Então, às vezes a pessoa ouve uma música que remete ao uso. Às vezes a pessoa sente um cheiro que remete ao uso. Às vezes a pessoa vê alguma coisa que remete ao uso, né? Muito me preocupa duas situações específicas relacionadas à dependência, não só dependência química, né? Mas tenho acompanhado os seus programas, vejo que o último que o senhor fez falava de betes e apostas e tudo mais, né? Duas situações específicas me preocupam muito. A questão do alcoolista em recuperação. Imagina, a pessoa vai trabalhar, estresse, trânsito, engarrafamento, tem abstinência, aquela coisa toda, mas vamos supor que a pessoa chegue na casa dele e fale, se tranque para dentro e pense,
Poxa, graças a Deus eu não usei, consegui enfrentar mais um dia, né? Falei com o meu terapeuta, fui para minha reunião e tal. Apesar de todas as dificuldades, eu estou bem. Aí a pessoa se senta no sofá ou na cama para assistir um filme, ver uma novela, alguma coisa, no intervalo, uma propaganda de bebida lá. Então aquilo pode ser um gatilho, né? Se a pessoa estiver passando por um dia muito difícil, estiver passando por se ele não estiver emocionalmente bem estruturado, essa desregulação emocional pode sim levar ele ao uso sem a menor dúvida. Uma propaganda que eu vejo na TV. Então a doença é muito sutil, né? Pois é. E toda propaganda passa a mesma mensagem. Seja ela de cerveja, de carro, de sandália, de roupa. A mensagem do marketing é o mesmo. A sua vida não está boa, mas se você comprar o meu produto, a sua vida vai ficar melhor. Essa é a mensagem de toda a propaganda. Então, assim, duas coisas me preocupam. Um alcoolista em relação à dependência e o apostador. Porque hoje a gente vê o apostador que está aí com vários relatos de suicídio, várias pessoas morrendo por conta disso. É uma calamidade pública, né, as apostas online. É que a pessoa só precisa estar com o celular dela ali, imagina, dentro do banheiro, pode acabar com a vida dela ali em questão de minutos, no local de trabalho. O que acontece? O apostador está ali assistindo um jogo, propaganda de bet. Vai abrir um vídeo no YouTube sobre... Você vai abrir um vídeo... Olha a ironia, seu Veiga. Vamos supor que tem um apostador que tem interesse em descobrir como é que ele pode se tratar para parar de apostar. Aí ele vai no YouTube assistir um vídeo. Aí ele clica lá no YouTube, como parar de apostar, como me livrar do vício em apostas. No meio do vídeo aparece uma propaganda, adivinha de que é a propaganda? Não precisa nem falar, né? Você percebe que isso se tornou um contrassenso social, essa questão. Então, assim, está em todo canto. Então, a gente não pode fechar o YouTube, a gente não pode bloquear as propagandas de cerveja, né? O que a Anvisa fez ainda foi proibir que toda propaganda as pessoas não pudessem tomar a bebida. Se vocês repararem, em nenhuma propaganda de cerveja aparece a pessoa consumindo a bebida. Aparece a pessoa abrindo a bebida, derramando no copo a bebida, levando a bebida à boca, mas nunca consumindo a bebida. Mas isso aí também não influencia muito. No final, sempre a cena é todo mundo feliz, todo mundo alegre, se divertindo. E a pessoa que está querendo se livrar disso está lá na sua casa, muito aborrecido porque pegou uma mijada do chefe no trabalho, pegou um engarrafamento, voltou para casa e discutiu com a mulher, o dinheiro não deu para pagar a conta de energia, o aluguel está atrasado. E aí, meu irmão, para a pessoa voltar ao uso, é preciso muita dedicação e propósito, né, para ela ficar em recuperação. Agora, o que pode causar uma fissura? Seu Veiga, duas coisas podem causar uma fissura. Elas se caracterizam por uma situação interna e uma externa. A interna, fissura é o desejo persistente de voltar ao uso, de retornar ao uso. Isso independe do tempo, né? Depende do tempo, independe. Fissura diferente de abstinência. A abstinência acontece logo depois que o uso é interrompido. Interrompeu, acontece abstinência, sudorese, impaciência, intolerância, irritabilidade, mas pode durar até 1 ano, mais ou menos, a abstinência. Tem alguns casos que até 2 anos ela pode durar de forma intercalada, até 2 anos, mas é o relato que se tem sobre a abstinência. Fissura, a pessoa mesmo com 10, 20, 30, 40 anos longe de substâncias, ela pode ser visitada ali pelo desejo de voltar a usar novamente. O que pode desencadear? Em decorrência de um fato, né? De uma situação vivenciada. O que pode desencadear a fissura? 2 acontecimentos, o interno e o externo. O interno seria as emoções, a minha desregulação emocional, a minha tristeza, a minha dificuldade de lidar com uma doença na família, um luto, né? Um desemprego, enfim, tudo que possa me gerar ali uma situação emocional desconfortável pode me levar a uma recaída. Essa é a interna. E a externa seria as formas que eu me relaciono com o meio que eu estou vivendo, né? Por exemplo, meus 5 sentidos: audição, paladar, tato, olfato e visão. Então, o que eu vejo na TV pode ser um gatilho de recaída, ou se eu ver alguém bebendo. O meu olfato, se eu sentir cheiro de alguém fumando algum baseado por perto, eu posso... Ou tem pessoas que param no posto de gasolina e sentem o cheiro do carro abastecendo. Aquilo pode ser o olfato, pode levar a pessoa a querer usar, dependendo da droga que ela usa. Tem pessoa que saliva
quando sente o cheiro da gasolina, porque as drogas são preparadas com esses produtos químicos, amoníaco, querosene, gasolina. Então, no preparo das drogas, eles são utilizados. Paladar, por exemplo, o que eu posso comer que vai me levar a usar droga? Tá bom, imagina que você tá limpo, vai para passear com a família na praia, de repente pede um tira-gosto de calabresa com batata frita. E adivinha o que vem depois? O cérebro é uma máquina de associações. Qual é a segunda coisa que você vai pensar depois de pedir um prato de calabresa com batata frita? Vai ser na bebida, vai ser no álcool. Então, o paladar pode... Ou se você estiver, de repente, numa festa e for se envolver com uma garota, já aconteceu isso, relatos, você pode beijar uma garota que esteja bebendo uma bebida alcoólica. Através da boca da pessoa, você pode sentir vontade de usar. Então, o seu paladar foi afetado por conta disso. Abre. Eu tenho relatos de pessoas que estão internadas por conta disso. Visão, olfato, paladar, tato. Cada caso é um caso. O usuário de crack, por exemplo, ele usa o crack na lata. Ele usa o crack no cachimbo. O cachimbo é feito de várias coisas. Vocês não fazem ideia do quanto eles são criativos para fazer cachimbos artesanais. Então, um isqueiro pode virar cachimbo, um cabo de sombrinha pode virar cachimbo, uma lata pode virar cachimbo. Então, assim, de repente, a pessoa que é internada e está em tratamento, como é que o tato pode influenciar uma recaída, uma fissura? Eu tocar uma lata, eu ver uma lata, né? Eu ouvir barulho de isqueiro. Então, tudo isso. E aí entra também o auditivo, a audição. Eu ouvi uma música, ouvi um reggae, ouvi uma música eletrônica. Hoje as pessoas do cenário eletrônico têm muita dificuldade de deixar de ouvir música eletrônica, porque a música eletrônica se tornou um gatilho. Eu ouço aquela música, eu lembro da droga, da satisfação que a droga me dava, e aí eu sinto fissura, sinto desejo de usar. Então até música, pessoal, é muito complicado. É muita coisa que precisa ser levada em conta. Marcos, por isso que é muito importante estar em recuperação para o resto da vida. Agora, conhecendo o programa de prevenção à recaída, esses sinalizadores. Né? Exatamente. O programa de prevenção à recaída são 11 critérios, é uma curva, né? São 11 critérios que eles esclarecem quando é que a pessoa está prestes a recair. Dentro desses... da vida, né? Dentro desses 11 critérios está ali, primeiro começa uma discussão com a família. Aí depois uma desregulação emocional, eu mantenho um ressentimento, uma raiva, alguma coisa assim. Depois eu me isolo com raiva da família. Aí depois eu acho que está todo mundo contra mim. Aí vai aumentando, são os 11 critérios, até chegar lá no últimozinho, que é a curva da recaída. Mas um deles pode te levar ao uso. A conclusão é exatamente isso. A maior dificuldade é essa. Como eu quero ser notado e tenho essa dificuldade quando eu sou rotulado como um doente, isso bate de frente com as minhas perspectivas, com meus planos que eu criei. E aí, a maior dificuldade de entrar em recuperação é essa, é que eu não quero admitir que eu tenho um problema. Você não quer admitir que tem um problema. Porque na sua cabeça, admitir que tem um problema significa que você fracassou. Mas aí eu deixo aqui, para finalizar, uma comparação. Admitindo o seu fracasso, admitindo a sua derrota, é isso que vai lhe levar a ficar forte perante a dependência química. Como costumo comparar isso à história do super-homem, o Superman dos filmes. Sim. O Superman ele tem uma fraqueza, é a Kryptonita. Ele não chega perto da Kryptonita, por isso que ele é forte. Ou seja, ele respeita a fraqueza dele. Então fica a sugestão aí para você que é dependente químico, respeite a sua fraqueza, que quando você respeitar que tem uma fraqueza, isso fará de você um homem mais forte. E na realidade é uma admissão, né? Uma admissão. Filhão, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Adoro. Legal. E, Nova Vida trabalha na recuperação dos dependentes químicos de álcool, drogas e agora com jogos também. Tá? Muita gente procurando aqui a questão da dependência química de jogos. Então, estamos aqui, temos uma equipe à sua disposição. Até o próximo programa. Deus no comando, só por hoje, sem droga, força.